Opiniões, a mesma credibilidade. Jornalismo TV Cultura. Todos os lados da notícia. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Sala de Cinema, domingo, 11 da noite. O Brasil passa na tela da cultura. O melhor da moda, eu sei onde tem. Pra ele, pra ela e pra criança também. Oferece muitas opções. Solimar Confecções. Solimar Confecções. A loja amiga da cidade. Fone 3015-3505. Jazz Sinfônica Brasil, quinta, 10h15 da noite. O Brasil passa na tela da cultura. Ponto da Sapatilha, estilo e conforto para os seus pés. Um par de sapatilha, R$ 33,00 ou 3 pares por R$ 90,00. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Sala de Cinema, domingo, 11 da noite. O Brasil passa na tela da cultura. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. O melhor da moda, eu sei onde tem. Pra ele, pra ela e pra criança também. Oferece muitas opções. Solimar Confecções. Solimar Confecções. A loja amiga da cidade. Fone 3015-3505. Boa
Boa noite. Está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Dirigente da Amare se pronuncia sobre alunos especiais nas escolas municipais. Reunião com líderes religiosos na Câmara de Vereadores decide sobre o fim da lei dos feriados. O Jeca Tatu visita a unidade social Nossa Senhora Aparecida aqui em Rolândia. E a falta de informação e fake news faz com que muitas pessoas deixem de tomar as vacinas essenciais. Essas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019, já iniciando o nosso Diário 27, também com a transmissão pela página do Facebook. Lá você pode curtir, compartilhar e também deixar o seu recado. Uma residência foi arrombada na noite de ontem na Vila Oliveira, aqui em Rolândia. O morador disse à polícia que se ausentou apenas por algumas horas e quando retornou encontrou a porta dos fundos danificada. Ele disse que foi levado do local perfumes, semijoias, além de uma certa quantia em dinheiro. A polícia foi chamada, mas até o momento nenhum dos itens havia sido localizado e muito menos os meliantes identificados. Mais um boletim de ocorrência foi registrado referente a este furto. E vamos conferir algumas informações aqui do estado do Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi atropelada na tarde desta quarta-feira na Avenida Dona Sofia, em Maringá. Na imagem é possível ver a mulher atravessando a avenida quando uma Kombi a atropela. A motorista fugiu do local do acidente e até o momento não foi localizado. Ela foi atendida pelo CIAT e encaminhada ao Hospital Santa Rita. Um homem de 35 anos atirou contra a mulher e depois tentou se matar no bairro Santa Cândida, em Curitiba. O caso aconteceu nesta quarta-feira, na saída dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil. A informação é de que a vítima estava indo buscar os 2 filhos que estudam no CEMEI, quando foi abordada pelo homem. Ele deu 3 tiros na mulher e em seguida tentou se matar. Os 2 foram levados em estado grave a hospitais da região. Ninguém mais ficou ferido, além das 2 vítimas. O caso foi encaminhado para a delegacia da mulher. A polícia agora investiga o caso para saber qual a motivação do crime. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde desta quarta-feira, no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Acre, na região do bairro São Cristóvão, em Cascavel. 2 carros se envolveram na batida. Com o impacto, eles foram jogados no canteiro central e acabaram derrubando um semáforo. Uma mulher de 45 anos foi levada ao hospital universitário e o outro motorista também foi socorrido. A Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito esteve no local para orientar o tráfego de veículos na região. Um homem suspeito de ter agredido um cachorro e abandonado o animal ferido dentro de uma sacola em Curitiba foi preso nesta quarta-feira. Câmeras de monitoramento mostram o momento em que o cachorro é abandonado na calçada. O crime aconteceu na sexta-feira, no bairro Pinheirinho. Ele foi autuado pelo crime de maus tratos. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente informou que as imagens ajudaram a polícia a identificar o suspeito. O vídeo que acabou viralizando na internet, o que ajudou a identificação. Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão foi registrado ontem na BR-369, em Cambé. O acidente aconteceu no semáforo de acesso à estrada da Bratislava para a Avenida Brasil.
O condutor de um caminhão Mercedes-Benz fazia a conversão sentido Avenida Brasil, quando foi atingido por um veículo Astra, que vinha pela rodovia no sentido Londrina. Com o forte impacto da batida, o Astra ficou com a parte frontal totalmente destruída. O condutor do veículo, Diego Luiz Jorge, sofreu apenas um corte na cabeça. Ele foi socorrido por uma equipe do SEAT e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cambé. O condutor relatou que se perdeu na nova sinalização viária instalada recentemente naquele local. A gente pede aos motoristas rolandenses ou de Arapongas que estiverem indo para a cidade de Londrina ter muita atenção neste sinaleiro ali de Cambé, da antiga Sadia, porque houve várias modificações naquele local e a sinalização ainda está precária. É importante que os motoristas tenham atenção redobrada. Uma reunião realizada na tarde de ontem na Câmara de Vereadores com líderes religiosos e também alguns vereadores decidiu sobre o fim da lei do feriado municipal. Mudar a data de comemoração de feriados municipais. Esse foi o projeto apresentado pela vereadora Maria do Carmo. No projeto, ela sugere que feriados municipais que caem de terça a sexta-feira sejam transferidos para segunda. O dia 28 de janeiro, aniversário da cidade, e o dia do padroeiro São José, dia 19 de março. A lei foi sancionada pelo prefeito, mas a mudança de um feriado santo não agradou a todos. Nesta quarta-feira, o padre Joel, padre John, padre Laírton e representantes da Arquidiocese de Londrina participaram de uma reunião na Câmara. A intenção era discutir o projeto, já que a mudança da data religiosa não foi apoiada por todos. Foi uma conversa boa, né? Assim, bastante tranquilo, foi bem esclarecedora tudo. E agora vamos esperar os trâmites legal, tudo certinho, mas para ficar todo mundo tranquilo. E como que ficou? O feriado de São José vai ser mudado ou não? Vai ser comemorado no dia? Não, tudo tranquilo, normal, no dia certinho. Às vezes algumas situações que acaba sendo truncada, né? Um diz uma coisa, outro diz outra, mas a gente teve uma conversa boa. Todos nós, os padres, já havíamos conversado com nossos CPPs, então nós tínhamos uma posição dos CPPs, porque é o seguinte, por isso que a reunião foi inclusive hoje, porque até então nós estávamos com a minha opinião, né? E o padre João acha isso, o padre João acha isso, o padre fulano acha isso. Mas todos nós reunimos nossos CPPs, nós conversamos, tudo certinho. Aí com os vereadores nós conversamos também, tudo tranquilo. Agora tem que esperar todos os trâmites legal aí que vai encaminhar, mas tudo segue normal, tranquilo. Então agora o feriado religioso não vai ser mudado? Não, São José continua São José. O projeto agora segue novamente para o jurídico, que fará as mudanças. E finalmente dando finalização em uma lei inútil ao nosso município, não é? Na próxima segunda-feira teremos na sessão da Câmara de Vereadores a votação em plenário de todos os vereadores se são favoráveis ou não ao encerramento desta lei. Com tanta coisa para ser feita no município, uma CP para ser analisada, alguns vereadores preferem o ócio do que o trabalho, não é? Bom, mas vamos lá. Esperamos que tudo finalize bem, né? Uma carreta carregada com pó de pedra acabou pegando fogo durante a madrugada desta quinta-feira na PR-445, na cidade de Londrina. O incêndio aconteceu no trecho da rodovia próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. O motorista notou uma fumaça vindo do painel e parou o veículo e rapidamente saiu da gabine. O tempo dele sair da gabine e começar a ligar para o Corpo de Bombeiros, o caminhão já estava tomado pelo incêndio. O Corpo de Bombeiros chegou muito rápido no local, em poucos minutos, mas o fogo já havia se alastrado por toda a parte do cavalo mecânico. Ainda de acordo com o motorista e dono também do caminhão, ele havia pego a carga em Curitiba e estava indo para Londrina quando começou esse incêndio, ou seja, fica um grande prejuízo aí ao caminhoneiro. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 4,10, o euro a R$ 4,52 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,15%. E daqui a pouco você vai ver a polêmica discussão sobre alunos especiais em escolas municipais. É que a viola fala alto no meu peito, mãe.
Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Um jovem teve seus pertences roubados ontem no Jardim Pacaembu, em Londrina. De acordo com a polícia, a vítima, Matheus Domingos, de 19 anos, estava subindo a rua José Maurício da Silva quando foi abordado por 2 elementos que estavam em 2 bicicletas. Os rapazes anunciaram um assalto e começaram a agredi-lo com socos e pontapés. Os assaltantes levaram todos os pertences de Matheus, um celular e R$70 em dinheiro. Mesmo já com os objetos, os bandidos novamente agrediram o rapaz com um pedaço de madeira e em seguida fugiram sentido ao Jardim Novo Amparo. O jovem agredido possui várias passagens pela polícia, sendo uma delas por furtos e roubos, e desta vez acabou sendo vítima do crime no qual já cometeu. Matheus sofreu vários ferimentos, foi socorrido por uma equipe do SEAT e é encaminhado ao Hospital Santa Casa de Londrina. Os indivíduos meliantes que roubaram o outro, não foram localizados até o momento pela polícia. A dirigente da AMAR, a Cíntia, uma das mães especiais de Rolândia, se manifesta e fala sobre a situação das crianças especiais em escolas municipais. Vamos ver. No começo do mês de outubro, contamos a história dessa mãe. O seu filho frequenta uma escola municipal, mas por ser especial, precisa de professores de apoio. Lutando pelos direitos do filho, ela viu na TV Cultura uma forma de denunciar e cobrar a inclusão social. Para ela, a educação municipal de Rolândia não está preparada. Então, essa dificuldade está sendo grande, porque as professoras não sabem lidar com as crianças, e as crianças chegam em casa muito agitadas, nervosas, eles não sabem entender, que as crianças têm mais dificuldade que as outras, eles acham que é só tratar todos iguais, e porque é por causa da inclusão, E a inclusão não é isso, a inclusão é respeitar as diferenças das outras crianças e saber lidar com isso, mas eles estão despreparados. Diante do desespero da mãe, conversamos com a Lourdes, que é membro da MARI, Associação de Mães Especiais de Rolândia. Através da MARI, mulheres e homens lutam pelos direitos da criança especial. Eles também discutem sobre as dificuldades de promover essa inclusão. Sim, ela tem os direitos, constituídos por lei. Então, ela está amparada pela lei. Os direitos, se a criança tem o autismo, que é o caso dessa mãe que me parece que ainda não foi diagnosticada, ela não tem o laudo, mas ela está atrás do laudo. Aí tem a lei também do autismo, que a lei é bem clara, ela tem que ter um professor de apoio. E nesse caso, dessa mãe que ela citou, que não é só o filho dela, mas dentro da sala existem mais 3 outras crianças, que têm a mesma situação, que são autistas, entendeu? E ninguém consegue um professor de apoio. Provavelmente também deve ter 30 alunos, pelo que a gente sabe. Ela vai ter que procurar, ela foi na Secretaria da Educação, ela falou, O que a gente indica é ir na promotoria. É o caso, tem que ir, tem que falar, tem que abrir a boca, porque está na lei, tem a lei da inclusão e eles estão amparados pela lei.
Lourdes, e o que a gente vê é que, assim, apesar de ter a lei, de ser amparado pela lei, nem sempre a lei é cumprida, né? A prova disso é que vocês montaram a ONG, a Mari, para defender os direitos dessas crianças, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa luta, né, diária, de vocês fazerem valer os direitos e lutarem para que essas crianças recebam aquilo que realmente a lei fala. Então, como a lei é nova ainda, eu acho que isso daí vai brecando um pouquinho por falta de conhecimento, mas é claro que a Secretaria da Educação, as escolas, elas sabem. Inclusive, professor de apoio ou professor assistente, às vezes eles mandam estagiário, e não é estagiário, é um professor especializado, que tem que estar lá na sala junto. No caso dessa mãe que tem 4 filhos lá, teria que ter o professor, né, o professor auxiliar, a professora titular e mais um professor de apoio, que é o que garante a lei. Porque as escolas, ela tem que amparar o aluno e ela tem que se adequar ao aluno. Não é o aluno que tem que se adequar à escola. Isso está bem explícito na lei da inclusão. Lourdes, e quando vocês da Mari fazem uma análise aqui das escolas municipais, diante de tudo que você falou, você acredita que as escolas aqui estão preparadas e que existe realmente essa adaptação da escola para receber esses alunos? Eu acho que o problema começa na Secretaria da Educação. É ali que começa a brecar, né? Eu não sei se não querem colocar mais professores, o município não quer gastar com professor, então ali na Secretaria da Educação já começa a brecar. As escolas, você percebe, os professores, eles até tentam, porque para eles também é ruim, né? Assim como a mãe falou, para eles também é difícil. Eles tentam, mas a gente sabe que eles têm até um certo receio de procurar a Secretaria da Educação para isso. Lourdes, e lembrando, né, que essas mães que precisam de ajuda, orientação, não só na descoberta do diagnóstico, né, mas também para fazer valer todas essas leis, existe a Mari aí, né? Deixa aí o espaço, está aberto para vocês deixarem os contatos, para que se outras mães estiverem passando pela mesma situação, para que procure a Mari e faça valer a voz dessas crianças. Isso, eu peço para que todo mundo procure a Mari, pode procurar a Lourdes, a Cíntia ou alguém da diretoria. A gente está nas redes sociais, no Face, no Instagram, porque eu acho muito importante as mães estarem por dentro da lei. Porque nós temos uma lei que ampare. Então, elas têm que saber da lei para poder brigar por ela, pelos filhos, né? Pela educação dos filhos, pelos direitos dos filhos, porque a gente tem lei. Não só a Mari, né, ou a Cíntia, que fala sobre essa situação. Nós já tivemos outras inúmeras mães questionando e falando aqui no nosso programa sobre essa situação. É necessário que o nosso município, que o nosso estado tenha um suporte melhor para essas crianças. Se são crianças especiais que precisam estar em escolas regulares, precisam também de uma atenção especial. Se há necessidade de mais professores, a prefeitura que faça o PSS, que faça concurso, que contrate novos profissionais e que preparem a escola também para receber esses alunos. E que não tenha diferenças sociais, que não tenha nenhum tipo de constrangimento para essas crianças ou para a família dessas crianças. Nós temos que acabar com o preconceito também, não é? E olha, a Guardian Proteção Veicular é a sua melhor opção de proteção do seu patrimônio. Você pode ser um associado da Guardian e ter condições de pagamento diferenciado, sem fidelidade e com todas as garantias que você tem direito. Ah, e tem mais, hein? Não tem dificuldade não, porque não tem consulta ao SPC ou Serasa. E também não é exigido perfil de condutor. Qualquer pessoa habilitada
pode dirigir e pode fazer lá a proteção veicular. Não fique sem a sua proteção, não fique sem a proteção para o seu carrão. A Guardian cuida disso para você. E lembrando que a Guardian também instala o rastreador em qualquer veículo, inclusive em motos, tá? Não perca tempo, procure já a Guardian Proteção Veicular e proteja o seu patrimônio. A equipe de consultores da Guardian aguarda você para fazer aquele orçamento especial. Então, corra e faça a sua proteção. Ligue para a Guardian agora mesmo, 3311-6333, ou deixe o seu joinha no WhatsApp, 99646-6711. Tá aí. E olha só, a falta de informação, as fake news espalhadas pelas redes sociais, muitas vezes fazem com que pessoas deixem de vacinar os seus filhos ou que tomem vacinas fundamentais. Acompanhe. Olá, Flávia, olá a todos. E você já deve ter visto na internet ou deve ter conversado com alguém que não acredita na funcionalidade das vacinas. Tudo isso não passa de teoria da conspiração, né? Não passa de questão de fake news. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso, que muitos brasileiros estão deixando de se vacinar em razão dessas notícias falsas. Eu estou aqui com a Silvana, que é gerente de imunização, e ela vai falar para a gente. Ô, Silvana, realmente isso tem afetado toda a questão do esquema vacinal, não só na questão do município, mas em todo o Brasil, que as pessoas, infelizmente, estão acreditando mesmo nessa fake news. Né? Infelizmente, não só no Brasil, eu acredito que no mundo inteiro, porque o surto de sarampo, por exemplo, ele está no Brasil e no mundo, né? Então, isso mostra que as pessoas estão deixando algo tão importante que é a vacina numa crença que não tem fundamento científico nenhum. Né? E aí deixando a população suscetível, porque a partir do momento que uma pessoa não toma vacina, não é só a saúde dela, é a saúde da comunidade que está em jogo. Silvana, infelizmente a gente sabe que na questão do adulto não tem como obrigar a tomar vacina, né? Vai ser uma questão de conscientização mesmo. Mas aquele pai que deixa de dar a vacina por acreditar nessas notícias, ele está cometendo um crime e pode ser acionado aí o Conselho Tutelar, né? Porque é um direito da criança e do adolescente, né? Com certeza. Até o Ministério Público, né, está envolvido nisso no sentido de ser acionado no caso de pais que não levem os seus filhos para vacinar. A unidade de saúde pode e deve denunciar esses pais ao Conselho Tutelar, e se esses pais não levarem essa criança, então o Ministério Público é acionado, porque daí é um problema de saúde pública, então já não é uma situação individual, uma crença individual, é uma situação de saúde pública onde ele é obrigado a vacinar. Silvana, o que você vê? Falta informação aí para a população, você que trabalha com isso diariamente, que recado você gostaria de deixar aí para a população, ou mesmo informação, né, para que as pessoas não caiam nessa cilada de que é fake news e que realmente a vacina não tem efeito? Eu acho que a informação e a história, né, a gente fala assim, às vezes as pessoas têm uma memória curta, porque se nós lembrarmos de outras doenças que já estiveram muito tempo e matou muitas pessoas, a varíola é uma delas, né, que foi erradicada graças à vacinação. Então, se a gente lembrar historicamente de doenças que foram controladas como a poliomielite através da vacinação e que hoje nós não temos mais pessoas sequeladas, como temos ainda alguns mais velhos, mas não temos crianças com sequelas. Então, é um fato que as pessoas vão deixando de comentar, de falar. Como foi um problema que já foi resolvido, foi esquecido. Então é falta de consciência histórica, né? É um conhecimento histórico, não só o conhecimento de que vacina é isso ou aquilo, mas do que ela previne e o que nós, como população, já estivemos suscetível. Graças a essa imunização, a esse esforço, né, da vacinação, é que hoje nós temos uma situação melhor de saúde no país. Então isso deve ser levado em consideração. Outra coisa são essas informações, o excesso de informações que não tem veracidade. As pessoas acreditam que o que aparece ali na internet é verdadeiro e não buscam fundamento científico para isso. Então, é algo que as pessoas precisam
começar a se atentar que nem tudo que está vindo na mídia de forma é realmente verdadeiro e que precisa buscar o fundamento, ter um conhecimento e ter uma avaliação do que é a saúde da população, o que é a história da vacinação no Brasil e no mundo e quanto isso contribuiu. Né? Hoje em dia as pessoas estão com o celular na mão o dia todo e elas recebem um monte de coisas que não são verdadeiras, que são as fake news. E isso a gente tem que denunciar. A gente tem que ficar atento e tem que estar falando constantemente. Já estivemos outras entrevistas, né? E voltamos a falar por quê? Porque é necessário que a população esteja atenta a isso. As vacinas são seguras. Hoje as vacinas são muito mais seguras do que antes ainda, né? A forma como elas são produzidas, a responsabilidade, a Anvisa, né? Que é uma agência nacional que faz essa avaliação do benefício, dos cuidados dessa vacina. Então, hoje nós temos segurança para administrar essas vacinas, né? Eu falo porque eu vacinei minhas filhas, eu tenho a minha família, eu tomei as vacinas, então a gente tem a segurança para dizer sobre as vacinas. E o nosso muito obrigado a Silvana pelas informações. E a gente deve sempre relembrar, né? As fake news estão por aí e são constantes nas redes sociais. Quase que diariamente, ou pelo menos umas 10 vezes ao dia, a gente se depara com fake news espalhadas aí pela rede. Então procure checar a informação antes de compartilhar, antes de ir passando a informação para frente. Às vezes a gente recebe alguma informação, acha que é muito importante, já quer alertar todo mundo e vai contribuindo para que a fake news cresça nas redes sociais, né? Então, antes de você compartilhar qualquer informação, se certifique de que aquilo realmente é verídico. Nós temos o boatos.com, que é o site, né, boatos.com, onde você entra, coloca lá o assunto e eles já mostram para você se aquilo é uma fake news ou não. São vários outros também ferramentas que você pode utilizar. O que importa de verdade é a gente parar com as fake news, né? Chegar até você, chegou ali, parou, não passe para frente a informação de que você não tem certeza. Tá aí. E olha, policiais civis cumpriram ontem um mandado de prisão contra um homem de 57 anos condenado pelo crime de estupro. O suspeito foi localizado pela equipe policial no hospital universitário e, de acordo com a polícia, o homem é acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos em março de 2016, na cidade de Cascavel, sendo condenado a 13 anos e 6 meses de prisão pelo crime. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais. O acusado, que não tinha antecedentes criminais, foi encaminhado à cadeia pública, onde ficará à disposição da Justiça e provavelmente será encaminhado lá na cidade de origem para cumprir a pena. Vamos acompanhar agora as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Matinhos tem oportunidade para nível técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.607. Inscrições até o dia 12 de outubro. E informações matinhos.pr.gov.br. A Prefeitura de São Jorge do Patrocínio tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 14.785. Inscrições até o dia 24 de novembro. E informações rufoconcursos.com.br. A Universidade Estadual de Maringá tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 4.915. Inscrições até o dia 23 de outubro. Informações drh.em.br. E você vai ver daqui a pouco o Jeca Tatu visita a creche Nossa Senhora Aparecida. Depois que eu conheci ela, minha vida mudou. Tô encantado demais, rapaz do céu. Só falo dela o dia inteiro, ultimamente, só falo dela. Vamos gravar, Léo? Pra falar de amor, meu filho, não preciso nem de roteiro, não. Bora. Rapaz, eu tô falando da Oral Sim. Ela é a minha paixão.
referência em implantes dentários em todo o Brasil. Nesse Brasilzão de meu Deus. Vocês sabem que horas são? Hora da aventura, De segunda a sexta, 7h30 da manhã e 2h15 da tarde. É hora de conhecer os segredos da mata e seus habitantes. Isso! Com Bubu e as Corujinhas. Por que não pensei nisso antes? Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Na noite de ontem, uma mulher ficou ferida ao ser atingida por uma bala perdida em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Militar, 2 homens estavam brigando quando houve os disparos. Conforme a polícia, a mulher não teria relação com o desentendimento e ela foi socorrida por uma equipe do SIAT e encaminhada em estado grave para o hospital evangélico. Os homens fugiram do local e não foram mais localizados pela polícia. O Jeca Tatu esteve aqui na nossa cidade e visitou as crianças da Unidade Social Nossa Senhora Aparecida. Diretamente da roça para a creche Nossa Senhora Aparecida. Hoje os pequenos tiveram a alegria de conhecer o Jeca Tatu. O seu Antônio dá vida ao personagem de Monteiro Lobato há muitos anos, imitando seu ídolo Mazzaropi. Hoje ele visitou as crianças, cantou e mostrou os encantos da vida simples do campo. Hoje é um dia de muita alegria porque nós estamos aí na Semana das Crianças e as crianças é a razão do Jeca viver. Eu vou cantar uma musiquinha, contar uma anedota para eles. O tempo é curto, mas a gente aproveita o tempo e deixa eles felizes. Porque é inédito, né? Essa maneira de vir até as crianças é inédito. Então viemos aqui para agradar as crianças. Tenho certeza que vocês em casa vão ficar felizes também. Olha o sorriso das crianças ao verem o som da sanfona, um instrumento diferente que chamou a atenção de todos. Quem promoveu esse encontro entre a creche e o Jeca foi a Edna, nora do Antônio. Vestida de palhaço, ela teve ideia de levar alegria na Semana da Criança. E esse ano eu resolvi convidar o Jeca, que por sinal é meu sogro, né? E ele aceitou. Daí achei legal fazer aqui no Recanto, né, dos Anjos, com as crianças, a participação dele. Um momento muito alegre, as crianças todas ansiosas. Eu amo, muito, muito bom, muito prazeroso. Um bom presente aí para a Semana da Criança. Nossa, muito, muito bom. Na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. 1, 2, 3, 4, ABCD. Na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. Alô, criançada! Estamos felizes porque nós estamos juntos e misturados. Só alegria, né? A molecada adora e os adultos também. Seja sempre muito bem-vindo, Jeca Tatu, aqui é a nossa cidade, abrilhantando ainda mais o nosso dia. Oh, coisa boa! E olha, um aluno de Geografia da Universidade Estadual de Londrina foi preso nesta quinta-feira, suspeito de furtar laboratórios da instituição. De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão de Luiz Carlos Queiroz de Souza foi efetuada em Tamarana, na cidade vizinha de Londrina. A idade dele ainda não foi informada, mas imagens de câmeras de segurança da própria universidade ajudaram a polícia a identificar o estudante. Segundo o delegado de furtos e roubos da cidade, William Douglas Soares, funcionários e alunos perceberam que as ocorrências de furtos aumentaram na UEL.
Então, as investigações começaram. A UEL informou que colaborou com a ação que resultou nesta prisão do estudante de Geografia. A universidade, por meio da Divisão de Segurança da Prefeitura do campus, identificou furtos em 2 laboratórios do Centro de Ciências Agrárias, que foram comunicados pela polícia por meio de boletins de ocorrência. Além do inquérito policial, internamente ali da UEL, foi também instaurada uma comissão de sindicância para a investigação completa do caso deste estudante. Essa investigação pode resultar na expulsão dele da universidade. Vamos conferir as oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, eletricista industrial, montador de móveis, motorista de ônibus, técnico de manutenção eletrônica e vendedor interno. Em Apucarana, oportunidades para passadeira de jeans, zeladora, vendedor pracista, operador de máquina de bordar. Em Arapongas, oportunidades para operador de pá carregadeira, tapeceiros, operador de escavadeira hidráulica e costureira de estofados. A batida entre 2 carros deixou uma jovem de 23 anos ferida no bairro Periolo, em Cascavel. O acidente envolvendo veículos Fiat Palio e um Gol, e de acordo com a polícia, a batida aconteceu após os 2 carros atravessar a frente um do outro para acessar o pátio do posto de combustíveis. Com o impacto, o veículo conduzido pela vítima invadiu a calçada. A motorista sofreu vários ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SEAT. O outro condutor não ficou ferido neste acidente. E vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 29,22, a soja industrial R$ 72,51. Café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 374,11. O boi em pé R$ 149,33 arroba. Frango de corte a R$ 3,48 o quilo. E o suíno em pé tipo carne a R$ 4,12 o quilo. Daqui a pouco você vai ver os riscos de soltar pipa próximo da rede elétrica. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Na noite de ontem, um assaltante morreu e outro ficou ferido em um confronto com a polícia militar durante uma tentativa de assalto a uma loja no bairro São Brás, em Curitiba. Os 2 suspeitos entraram armados no estabelecimento e fizeram clientes reféns. Uma equipe da polícia fazia patrulhamento na região quando foi alertada por um pedestre sobre o assalto. Quando os agentes chegaram no local, um dos indivíduos teria sacado uma arma e apontado para os policiais, que revidaram e acabaram atingindo o ladrão. O indivíduo foi socorrido por uma equipe do SEAT, mas acabou morrendo ainda no local. O outro indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. E vamos ver como fica a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Clima Tempo, nesta sexta-feira, a mínima de 16, máxima de 31 e não chove. Neste sábado, a mínima de 18, máxima de 33 e pode ter pancadas de chuva à tarde. Neste domingo, mínima de 19, máxima de 33, também com pancadas de chuva à tarde.
2 pessoas ficaram feridas em um acidente no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco, na região do bairro São Cristóvão, em Cascavel. 2 carros se envolveram nesta batida. Com o impacto, eles foram jogados no canteiro central e acabaram derrubando um semáforo. Uma mulher de 45 anos ficou gravemente ferida. Foi socorrida por uma equipe do SEAT e encaminhada ao hospital. Já o outro motorista sofreu apenas ferimentos leves e recusou ser encaminhado para o hospital. A Copel faz um alerta: soltar pipas é bacana, mas longe da rede elétrica. Marcelo, então fala pra gente sobre os perigos realmente, né, das crianças soltarem pipa próximo à rede elétrica, né? Tem que ter cuidado, tem que ter acompanhamento dos pais para que uma brincadeira não vire tragédia, né? Infelizmente a gente tem alguns números que nos deixam assim muito preocupados, e a Copel tem trabalhado muito nesse sentido. A gente tem feito palestras com crianças nas quartas séries, né, de todas as escolas públicas. Então a gente tem feito isso para alertar justamente dos riscos dessa atividade. É divertido, né? A criançada gosta, é época de férias, vento, é legal a brincadeira. Mas a brincadeira tem que ser num lugar apropriado, né? Não pode ser onde nós temos aí as nossas redes. Então, num campo aberto, em locais onde não há rede elétrica, é o que a gente recomenda. Nós não queremos que as crianças deixem de brincar, nós só queremos que elas não façam essa brincadeira num lugar de risco, numa área de risco, como são as nossas redes. Marcelo, e a questão do cerol, que infelizmente é usado por algumas crianças e até adultos, né, que empinam pipa, esse contato do cerol com a rede elétrica torna o acidente muito piora a situação? O problema do cerol, na verdade, não é a condução da energia elétrica. Nós temos alguns problemas com o cerol, que ele chega a cortar os cabos nossos. Então, nossos cabos são de alumínio, então é um material macio, um material vulnerável, né? E esse cerol, em algumas vezes, ele chega a romper os nossos cabos. Então, um cabo rompido, ele vai ao solo. Pode ser tocado por pessoas, pelas crianças, por outras, por pessoas que não tenham condições de fazer esse contato, né? Não estarem apropriadas, não têm conhecimento suficiente, e isso pode trazer um grave acidente, pode matar algumas pessoas. Então, o problema do cerol é que ele acaba cortando os nossos cabos em alguns casos. E também eles, né, ficam aí estendidos no meio das vias. A gente vê isso acontecer, muitos acidentes graves com motoqueiros, né? Que acabam, às vezes, perdendo a vida por causa do cerol também. Então, não é só um problema com a rede elétrica, mas é um problema com a sociedade em geral, né? Marcelo, a gente vê que uma questão comum, né, quando as crianças vão empinar pipa, é que acabam enroscando. Como proceder nesse caso e como evitar também, né, esse tipo de acidente? O que a gente pede, assim, primeiro, né, de não empinar pipas nesses locais. Mas se acontecer de alguma criança frequentar esses locais, né, e a pipa ficar enroscada, não retirem a pipa. Não tentem retirar de maneira nenhuma. Uma situação é quando as crianças tentam puxar a linha, e às vezes essa linha fica lá, e uma linha resistente, ela pode provocar o balanço dos cabos e esses cabos fecharem em curto-circuito, e esse curto-circuito pode romper os cabos ou desligar todo o sistema elétrico da região. Então, são dois problemas. E o pior caso é quando as pessoas tentam subir no poste para retirar. Então, nós podemos ter acidentes graves, né? Ou com essa retirada, com algum equipamento, as pessoas acham que cano de PVC é adequado, é isolado. Não façam isso de maneira nenhuma, não tentem retirar essa pipa de maneira nenhuma. Então, se acontecer da pipa ficar enroscada lá, deixem a pipa lá. A Copel vai retirar isso com mais ou menos tempo, né? Nós fazemos limpezas periódicas na rede para retirar essas pipas, mas não tentem retirar, deixem a pipa lá. Procure outro local para se divertir. Não tentem retirar essa pipa de maneira nenhuma, porque ou pelo acidente em si, ou por provocar um desligamento, um apagão na cidade toda, que pode acontecer em decorrência disso. Como você disse, a intenção não é proibir, né, mas é orientar para que uma brincadeira não vire tragédia, como a gente falou no começo. Sim, o que nós queremos é que as crianças se divirtam, né, no período de férias ou não, né, que eles não estejam estudando, que se divirtam. A gente torce para isso, né? Quer que as crianças realmente tenham brincadeira, mas a brincadeira tem que ser saudável, né? Não pode ser na nossa área e na nossa rede elétrica, que é muito perigosa realmente, e alguns acidentes já aconteceram, e a gente não quer lamentar um acidente aqui na nossa área nem em lugar nenhum, né? Então a gente pede para procurar um lugar livre de rede. E como vocês viram,
alerta sempre está sendo feito, né? Pais responsáveis devem sempre alertar os nossos pequenos, os nossos jovens. Brincar saudavelmente. Há vários lugares, né, para soltar pipa aqui na nossa cidade, nas outras também. E brincadeira é bom e as crianças merecem mesmo brincar. Agradeço a sua companhia e fique agora na excelente companhia da nossa Rede Cultura de Televisão. Eu volto amanhã ao meio-dia no nosso Fatos e Notícias. Já às 11h30 você acompanha o programa Momento de Fé com o pároco da Igreja Matriz São José, o padre Joel Medeiros. Aí logo que termina o Joel Medeiros, entra a Flávia de Paula com as notícias da nossa cidade, tá bom? Boa noite.